Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Números, capítulo 3, é o que nós iremos estudar hoje à noite. Então, se você não abriu, abra aí em Números 3. Amém? Vamos começar orando. Oremos. Amado e bendito Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, pela Tua bênção, ó Deus, derramada em nossas vidas, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela nossa saúde, por toda a provisão, livramento que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Obrigado por esse momento, pela Tua palavra, Senhor, que será lida, explicada e aplicada, Senhor, ao nosso coração. Fica conosco, nos abençoa, fala a cada um de nós por intermédio da Tua palavra e prepara-nos, ó Deus, intelectualmente, espiritualmente, toca em nosso coração, prepara o solo do nosso coração para recebermos a Tua palavra. É isso que te pedimos, ó Deus, e em nome de Jesus te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e glória a Deus. Bom, hoje a gente vai ver só o capítulo 3, né? A gente estava acostumado a ver 3 capítulos aí por dia. Semana passada a gente viu 2, mas aqui em Números a gente vai com mais calma. A gente não tem pressa nenhuma para terminar esse livro, tá bom? E por conta disso, que a gente não está com essas pressas todas, a gente vai fazer algo que durante praticamente todo o livro do Êxodo a gente não fez. A gente vai recapitular o que a gente viu na semana passada. Então, o que a gente viu na semana passada, né? Se você estava aqui na semana passada, ajude aí a cada um que não estava a lembrarmos do que foi falado, do que foi ensinado na semana passada. Então, o que a gente viu? Nós vimos a contagem, né, de quem? Dos homens com que idade? De 20 anos para cima. Com qual objetivo, qual propósito? Fazer o exército, né? Justamente, era um alistamento. Diferente de nós, né, que é com 18, lá era de 20 anos para cima. Mas era um alistamento militar realmente, né? Era realmente para constituir o exército de Deus. E lembrando, para que o povo precisava de um exército? Porque eles iam para a guerra. Iam conquistar a terra prometida. O que mais que a gente viu? Os levitas, né, ficaram de fora desse censo militar, né? Eles não foram contados juntamente com as demais tribos, por quê? Porque eles tinham outra responsabilidade, que era a parte espiritual do povo, né? Cuidar do tabernáculo, fazer todas as cerimônias ali no tabernáculo, enfim, eles tinham outra responsabilidade. O que mais que a gente viu? Aonde cada uma delas, né, o lugar de cada uma delas no acampamento, quem ficava no norte, quem ficava no sul, quem ficava no oeste, no leste. Vocês lembram? Eram 4 lados, cada lado tinha 3 tribos, sendo que cada um era chamado pelo nome de uma tribo, né? O acampamento de Judá, o acampamento de Dan, o acampamento de Ruben e o acampamento de Efraim. Mas cada lado tinha 3 tribos. O que mais? Bora, irmãos. Exato, né? Como os levitas não entravam
ali naquele acampamento lá, né, na ordem lá, não entravam entre eles, eles ficavam ao redor do tabernáculo. Então, tabernáculo no centro, os levitas acampados ao redor e as tribos ao redor de todos eles. O que mais? Nessa composição, né, nessa organização, trouxe o formato da cruz, né? Isso. A cruz de Cristo. Isso. Bem legal essa. A forma que o acampamento era construído, né, era na forma da cruz. E é tão interessante que a tribo de Judá, que era maior, fazia a parte maior, né, da cruz. Então, formavam literalmente o formato de uma cruz. Muito bem. Né, vocês lembraram aí de muita coisa que a gente falou na semana passada. E eu quero que você perceba uma coisa. Deus, e eu até falei isso na semana passada, Deus está cumprindo a promessa que ele fez a quem? A Abraão. Qual era a promessa? Vou fazer de ti uma grande nação. Então Deus está fazendo uma nação, constituindo, construindo, formando uma nação. E ele começou a formar essa nação através de quê? A partir de quê? Qual foi a primeira coisa que Deus fez com o povo de Israel para que eles ficassem caracterizados como uma nação? A primeira coisa que Deus mexeu ali, olha, agora vocês são uma nação. Vou aqui fazer isso aqui para começar a constituir vocês terem cara mesmo de uma nação. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Não. Não. Faz parte. A aliança faz parte disso. Mas a aliança foi feita lá com Abraão, passou para Isaac, passou para Jacó. Agora nós estamos aqui nas 12 tribos, já com essa cara de nação. E o que foi que Deus fez? A primeira coisa que ele fez com essa nação para que ela pudesse ser realmente vista como uma nação? Sim. Uhum. E tem a ver, tá? Com as tábuas e os mandamentos. Faz parte também. Tem a ver com isso. Não. A primeira coisa aonde Deus mexeu nessa nação foi na vida espiritual. Primeira coisa que ele organizou foi a espiritualidade. Eles saem do Egito. De que maneira eles saem do Egito? Como é que estava a espiritualidade desse povo quando eles saem do Egito? Uma bagunça só. Então a primeira coisa que Deus faz para mostrar que aquele povo agora era uma nação é consertar a espiritualidade do povo. E aí ele faz o tabernáculo, ele faz a aliança, né, para que o povo pudesse adorar a Deus corretamente. O Deus correto da maneira correta. Então a primeira parte, a primeira coisa que Deus faz para que esse povo seja uma nação é organizar a espiritualidade dele. A segunda coisa qual é? Não, aí faz parte da espiritualidade. O exército. Primeiro, a espiritualidade, depois, o exército. E agora esse povo está criando forma de quê? De nação. Então, uma nação é um povo que tem espiritualidade, tem vida religiosa e alguém que tem força bélica, né? O exército. Nós estamos aí nesse ponto, Brasil? Estamos ferrados, né? Espiritualidade lá embaixo, o exército sucateado. Né? Nós, como nação, nós estamos ruins, né? Mas enfim, o ponto é que esse povo precisava continuar com essa vida espiritual dele saudável, correto? Então, além do tabernáculo, Deus constitui os sacerdotes.
para que eles possam dar continuidade a essa vida espiritual. Aí, o capítulo 3, ele foca nos levitas, que é justamente essa questão da continuação da vida espiritual daquele povo. Quem vai cuidar da vida espiritual do povo? Os sacerdotes. E aqui nós precisamos fazer uma distinção importante. Todo sacerdote era de qual tribo? Levita. Mas nem todo levita era sacerdote. Ok? E mais, para ser sacerdote, tinha que ser levita e de qual família? De Arão. Então, fora da família de Arão, ninguém era sacerdote. E os outros levitas foram escolhidos para quê? Já que só quem ia ser sacerdote era a família de Arão. E agora? Não, mas isso era serviço do sacerdote. É isso que a gente vai ver agora. O capítulo 3, vocês lembram? Capítulo 1 e 2 tem um censo para o exército. Os levitas ficaram de fora. Mas agora eles vão ser contados. Porque esse censo aqui do capítulo 3 não tem a ver com o exército. Tem a ver especificamente com os levitas. Então aqui vai ter dois censos. O primeiro é os levitas e o segundo censo que vai acontecer é dos primogênitos. E aí de todas as tribos. Mas esses primogênitos vão ser contados por causa dos levitas. Eu vou explicar isso, vocês vão entender daqui a pouco. Então vamos lá. Levítico. Números, capítulo 3, falando de levita, né? Levítico. Números, capítulo 3. Então vamos lá. Esta é a história da descendência de Arão e Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Só um detalhe, antes da gente prosseguir aqui. Vamos lá. Todo sacerdote era da família de Arão. E Moisés era o quê? Porque Arão e Moisés eram irmãos. Mas a família de Arão foi escolhida como sacerdote. Ele e os filhos. E os descendentes dele. E Moisés era o quê? Mas não é o serviço do sacerdote guiar o povo? Muito embora, às vezes, Moisés também fizesse serviço de sacerdote, ele não era sacerdote. Porque Moisés, às vezes, também fazia sacrifício. A gente viu ele fazendo sacrifício a Deus. Mas ele não era sacerdote. Então, qual é a função de Moisés? Poderia se dizer que sim. Opa, peraí. Tinha que conduzir o povo de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Como é que ele sabia a vontade de Deus? Ele ouvia. E o que ele ouvia, ele transmitia ao povo. Então, ele era o quê? Mediador. Dá no mesmo. Ele era o mediador entre Deus e o povo. Ele ouvia e transmitia. E ele não só ouvia e transmitia ao povo, ele ouvia e transmitia aos próprios sacerdotes. Então, se Arão era sacerdote, Moisés era o mediador. Era ele que ouvia o que Deus falava e transmitia para todo mundo. Tanto para os sacerdotes,
como também para todo o povo. Arão, sacerdote. Moisés, mediador. Deu para entender, né? Então vamos lá. Continuando aqui, versículo 4. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque a família de Arão, ela ia ser sacerdote. Então ele diz aqui o nome dos 4 filhos de Arão, ó, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas quem foi que exerceu desses 4 de fato o sacerdócio? Exerceu de maneira contínua, né? Eleazar e Itamar. Por quê? Porque Nadab e Abiú morreram. E eles morreram por quê? Porque eles desobedeceram. Vamos para lá. Vocês lembram que eu disse que eu ia fazer números sempre olhando alguma coisa que precisasse aonde? Em Levítico. Então, vamos para capítulo 10 de Levítico. Todos acharam? Versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano, né, fogo estranho perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu e morreram na presença do Senhor. Então, o que Nadab e Abiú fez? Desobedeceu. Eles não estavam autorizados a fazer o que eles fizeram. Então, eles foram lá, fizeram e morreram. Note, volte para Números. Preste atenção. Quem eram os filhos de Arão? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Né? É Itamar ou Itamar? Itamar. Mas desses 4, só Eleazar e Itamar foram sacerdotes. Mas eles não eram tudo da mesma família? Por que Deus matou eles? Por que eles não foram sacerdotes? E essa é a nossa primeira lição. Meus irmãos, não é somente a gente fazer parte de uma família cristã. Nós temos que obedecer. Ser de uma família cristã, por si só, não garante salvação. O que vai garantir se eu vou continuar sendo esse reino de sacerdote, ou seja, fazendo parte desse reino de sacerdote, é se eu continuar obedecendo a Deus. Caso contrário, vai morrer. Assim como Nadab e Abiú. Ah, mas meu pai é cristão. Minha mãe também é cristã. Eu nasci no berço cristão. Não importa. O que importa é se você continuamente vai continuar obedecendo a Deus. Porque só fazer parte de uma família cristã não garante nada para ti. Garantiu para Nadab e Abiú? Eles eram filhos de quem? De Arão. Mas desobedeceram a Deus. E qual foi o fim? Foram consumidos. Juízo, fogo, consumiu os dois. Porque não obedeceram. Porque não seguiram a vontade de Deus, a ordem de Deus. Então fazer parte somente de uma família cristã não me garante nada. O que vai garantir alguma coisa é se de fato eu sou cristão. Do mesmo jeito que, mas a minha esposa, mas o meu marido, mas os meus filhos são firmes. E você? Eu vou de vez em quando.
Isso não te garante nada. O que garante é a tua obediência diante da vontade, da ordem de Deus. Amém? Deu para entender? Ficou claro? Ser de uma família cristã por si só não me garante nada. Continuando. Versículo 5. O Senhor disse a Moisés: manda chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. A tribo de Levi, ela era uma tribo escolhida por Deus para esse serviço. Porém, como eu disse, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. E para ser sacerdote tinha que ser da família de Arão. E os demais auxiliavam Arão. Eles eram auxiliares de Arão. Eles tinham que ajudar Arão e seus filhos no serviço sacerdotal. E qual serviço era esse? A gente vai já ver agora. Vamos lá. Continuando aqui. Versículo 7. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a quem? A Arão. Os levitas eram dedicados a Arão, ao serviço que os sacerdotes iriam prestar e auxiliá-los nesse serviço. Versículo 10. Encarregue Arão e seus filhos de cuidar do sacerdócio. Então o sacerdócio era de Arão e dos filhos dele. E os demais levitas auxiliariam Arão e os filhos no serviço, cuidando das coisas do tabernáculo. A gente vai já ver um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá, preste atenção. Por que Deus escolheu Levi, essa tribo, para esse serviço? Tanto do sacerdócio, da família de Arão, como dos demais serviços. Por que ele escolheu Levi? O que Levi tinha de especial? Como é? Repita mais alto. Escolha de Deus. Levi não tinha absolutamente nada de especial. Pelo contrário. Você lembra o que Levi fez? Vocês lembram? A gente falou sobre isso aqui. Quando a gente estava estudando Gênesis. Eles entraram numa cidade, fizeram o quê? Levi e Simeão. Assassinaram um monte de homem doente. Que estava tudo doente. Eles tinham sido circuncidados, estavam doentes, e aí o texto diz que no terceiro dia, quando a dor era maior, provavelmente eles estavam com febre, porque infeccionava, não tinha UPA nessa época, Não era... Hã? Se tivesse, ia morrer do mesmo jeito. Mas eles entraram na cidade, Levi e Simeão, e assassinaram todo mundo. Ou seja, o que ele tinha de especial? Nada.
Então eles foram escolhidos para esse serviço pela vontade de Deus. O que isso diz para nós? O que você tem de especial para Deus ter te escolhido? Hã? Você não canta aquela música, não? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Né? Você não é mais puro que o ouro de Ofir, né? Não é isso não. Não é especial, não. A gente não tem nada de especial, meu irmão. Nós somos escolhidos pela misericórdia e providência de Deus. A escolha de Deus em nos salvar, em salvar a humanidade, diz muito mais a respeito do amor dele do que o fato da gente ter alguma coisa de especial, porque a gente não tem nada. Nós somos um monte de pecador, caído, miserável, e Deus, pelo seu amor, nos salvou. Decidiu, escolheu nos salvar. Porque se Deus deixa só a gente viver do jeito que a gente quisesse, a gente ia se perder e Deus ia continuar sendo justo. Mas a escolha dele por salvar a humanidade, por nos salvar, diz muito sobre quão grande Deus é no seu amor. Quão grande é o amor de Deus. Não tem absolutamente nada a ver com o fato da gente ter alguma coisa de especial, porque a gente não tem, não. Imagina o seguinte, porque alguém vai dizer, não, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Meu irmão, quando alguém resolve pagar muito numa coisa que não vale, isso não significa dizer que aquilo vale aquilo. Só significa dizer que a pessoa quis pagar aquilo. Você está entendendo? Se alguém disser o seguinte, olha, eu quero pagar R$1 milhão num balde de barro, um balde de areia. Vale 1 milhão um balde de areia? Mas a pessoa quis. É do mesmo jeito do nosso Senhor. Ele quis pagar. Não que a gente valia, porque não valia. Então, quando alguém mostra esse tipo de atitude, você consegue perceber o amor dele e não o seu valor, porque não tinha. Deus escolheu os levitas não porque eles mereciam, mas porque ele quis. Do mesmo jeito que ele nos escolheu, porque ele quis. E não porque ninguém merecia. Amém, irmãos? Então, não vá nessa, né? Eu sou especial. Não é não, meu irmão. Nós somos pecadores, miseráveis. E só estamos aqui pela misericórdia, graça e o grande amor do nosso Deus. Só por isso. Continuando. Para concluir aqui, né? Encarregarão os seus filhos do sacerdócio. Qualquer pessoa que não for autorizada que se aproximar do santuário terá que ser excluída. Disse também o Senhor a Moisés, eu mesmo escolho os levitas dentre Israel, no lugar do primeiro filho de cada israelita. Os levitas são meus, pois todo primogênito são meu. Quando feri todos os primogênitos do Egito, separei para mim todo primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. Ele está mostrando aqui o motivo pelo qual ele escolheu uma tribo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas deixa eu logo explicar aqui para quando a gente estiver falando lá, você já entender. Como foi que Deus libertou o povo do Egito? Qual foi a última praga? Essa é a pergunta. Qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. Então, para não matar os primogênitos dos israelitas, ele fez o quê? Ele, no lugar deles, matou quem? Um cordeiro. Então, houve uma substituição. Guarde isso. Houve uma substituição.
daquele momento em diante, todos os primogênitos de Israel eram do Senhor. Então eles iam ser consagrados a Deus. Para que Deus não pegasse todos os primogênitos de várias tribos diferentes, no lugar desses primogênitos, ele pegou uma tribo. Vocês entenderam? Ao invés deles pegarem um primogênito de cada tribo, de todas as tribos, ele não pegou esses primogênitos e pegou só a tribo de Levi, para ser consagrada a Deus. Foi isso que ele fez. Deu para entender? Porque era para ser todos os primogênitos de cada tribo consagrada a Deus. Ao invés disso, ele trocou esses primogênitos de cada tribo por uma tribo só. Isso. E a gente vai já ler isso daqui, tá? Mas vamos continuar. Daqui a pouco a gente explica um pouco mais sobre essa questão da substituição. Então vamos lá. Versículo 14. E aqui no versículo 14, ele vai mandar Moisés contar os levitas. Certo? Porque, vamos lá. Ele substituiu os primogênitos pelos levitas. Mas ele precisava fazer isso de maneira igual, justa. E se não tivesse levitas suficiente? Vocês estão entendendo? Ou se tem mais primogênito do que levita? E se tem mais levita do que primogênito? Então, para saber disso, ele precisava fazer duas coisas. Primeiro, contar os levitas. Segundo, vocês estão acompanhando? Contar quem? Os primogênitos. Para saber se tem mais primogênito do que levita, ou levita mais do que primogênito, ele tem que contar os levitas e os primogênitos. E é isso que ele vai mandar Moisés fazer agora. Versículo 14. O Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelas famílias e clãs. Serão contados todos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. É um pouco diferente do exército, né? O exército era de 20. Aqui é 1 mês para cima. Todos os levitas de 1 mês para cima. Então Moisés contou conforme ordem que recebera do Senhor. E aqui, bem, tá conseguindo passar aí? Ou não? Deixa eu ir aqui. Tá aí não? Peraí. Bicho, deu um zig, velho. Só um minuto, irmãos. Mais ou menos. Parece que não vai coisar, rapaz. Não tô entendendo isso aqui não. Irmãos, infelizmente não vai dar certo. Mas vamos ver se a gente consegue visualizar aqui. Vamos lá. Vamos lá, olha só. Versículo 17. São estes os nomes dos filhos de Levi:
Gerson, Coate e Merari. Por que eu queria que vocês visualizassem lá? Porque cada um dessas famílias, vocês lembram, né? Ficava o tabernáculo lá e eles ficavam, os levitas, acampados ao redor. Só que aqui, ó, são 3 filhos. O tabernáculo tinha 4 lados. Então, de um lado ficava a família de Gerson, do outro a família de Coate e do outro a família de Merari. E o outro lado? Arão, Moisés e a família de Arão. Então, de frente com o tabernáculo, a entrada do tabernáculo, ficava Arão, Moisés e a família de Arão, que era o sacerdócio. De um lado, os gersonitas, do outro, os coatitas e do outro, os meraritas. Deu para entender? Eu tinha colocado bem direitinho, mas o computador resolveu não mostrar ali. Mas essa era a disposição que eles ficavam ali. E Moisés e Arão, eles eram da família de Coate, tá bom? Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. São esses os nomes dos filhos dos clãs dos gersonitas, Libine e Simei. São estes os clãs, os nomes dos clãs dos coatitas, Arão, Izá, Hebron e Uziel. Moisés e Arão eram filhos de Arão, que era da família dos coatitas. Vocês lembram de Corá? Rebelião de Corá? Eles também eram coatitas. Se não me falha a memória, eles são filhos de Izá. Eu acho que é isso. Se não for Izá, é Uziel. Mas eu acho que é Izá. Então ele era primo de Moisés, Corá, tá bom? Continuando aqui, versículo 20. Estes são os nomes dos clãs dos Meraritas, Mali e Muzi, e foram esses os líderes dos clãs dos levitas. Então, como eu disse para vocês, nem todo levita era sacerdote. Qual era a função ou em que eles iriam auxiliar Arão e os filhos de Arão? É isso que a gente vai ver agora. Então, eles contaram cada uma dessas famílias e deram a eles responsabilidade. Vamos ler isso agora. Versículo 21. A Gerson pertencia o clã dos gersonitas. Olha aí o final do versículo 22. E eles foram contados com o número de 7.500, estão vendo? 7.500 gersonitas. Agora, olha aí o versículo 25. Aqui vai ser, qual vai ser a função deles. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da cobertura, da cortina, da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, das cortinas da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo, o altar, as cordas e tudo que estava relacionado a esse serviço. Então, eles tinham a função de auxiliar eles, de tomar conta dessas coisas. Os coatitas, versículo 27, os coatitas, no final do versículo 28, eram 8.600. Qual a responsabilidade deles? Versículo 31. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. Versículo 33. A Merari, aí no final do versículo 34, eles eram no total 6.200. Versículo 36. Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, da coluna, das bases, de todos os utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas, do pátio ao redor, com as bases, suas estacas,
e suas cordas. Preste atenção, olhe para cá. Levita não é cantor. Levita não é músico. Olhando para isso aqui, você diria que levita era o quê? Hã? Era um serviço geral. Eles tinham que montar e desmontar o tabernáculo, cuidar, né? Provavelmente tinha que dar manutenção nas coisas para não se desgastar, trocar quando tivesse desgastado, levar nas costas. Aonde? Carregar aonde? Que caminho? E eles estavam onde? No deserto, sol bem frio. Esse era o serviço dos levitas. Levita não é cantor. Levita não é músico. Os levitas, né, vieram a colocar ou cantar alguma coisa em Davi. Muitos e muitos anos depois daqui. Ó. Porque Davi é quem introduz a música no culto, na celebração do culto, na cerimônia do culto. Mas os levitas, esse era o serviço deles. Ó. Agora, preste atenção. Muito embora nem todos os levitas fizessem o serviço do sacerdócio, mas todos os levitas tinham sua responsabilidade. Sim ou não? Assim como nós. Nem todo mundo faz, digamos assim, o serviço do sacerdócio. Apesar de que todo mundo é sacerdote. Mas todos nós temos nossa responsabilidade no reino de Deus, no meio do povo de Deus. Nem todo levita fazia o trabalho do sacerdócio da cerimônia lá, de celebrar o sacrifício, né? Colocar incenso, colocar os pães lá, manter o candelabro aceso. Mas todos eles tinham sua responsabilidade no meio do povo de Deus. E nós, como pessoas, cristãos, servos, temos que ter nossa responsabilidade no meio do povo de Deus. Temos que ter. Assim como eles tinham. Ah, mas eu não sou a pessoa responsável, né, pela pregação da palavra. Sim, mas o que você pode fazer? Qual era o serviço do levita? Cuidar. Cuide. Organize. Limpe. Sirva de alguma maneira. Tenha a sua responsabilidade. Não se coloque naquela posição de se esquivar do serviço. Porque todos nós temos responsabilidades a cumprir no meio do povo de Deus. É o nosso trabalho, é a nossa responsabilidade. Assim como era a dos levitas. Mas lembre-se, levita não é cantor. É engraçado isso, porque hoje em dia o pessoal canta, né? Aí já, olha que levita, né? É um levita do Senhor. Ah, é um levita do Senhor, então já sei o que a gente vai fazer com ele. Eles carregam o tabernáculo, né? Vamos lá. Para concluir. Versículo 39. Vocês lembram que eu fui falando a quantidade, né? No final do versículo 22, os gersonitas eram 7.500. No final do versículo 28, os coatitas eram 8.600. No final do versículo 34, os meraritas eram 6.200. E o total de tudo isso, versículo 39,
o número total dos levitas, contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, seguindo o clã deles, todos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, foi 22 mil. Então, total dos levitas, 22 mil. Agora está faltando contar o quê? Os primogênitos. Então, vamos lá. Versículo 40. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos israelitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Versículo 42. Moisés contou os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor havia ordenado. O número total dos primogênitos dos filhos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. Então vamos lá. Qual é a quantidade dos primogênitos? 22.273. Quantidade dos levitas? A conta não fechou. Está faltando levita para suprir os primogênitos. E agora? Deus tem a solução. Vamos lá. Versículo 45. Dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. Os rebanhos dos levitas no lugar do rebanho dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excederam o número dos levitas, recolha 60 gramas de prata com base no peso, padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e seus filhos a prata para o resgate do número excedente dos levitas. Duas coisas aqui. A primeira coisa é que nós estamos vendo a doutrina da substituição do resgate. Então, os primogênitos de todo Israel foram substituídos pelos levitas. E isso era um resgate. Os levitas no lugar dos primogênitos. E essa doutrina é a mesma doutrina de substituição de Jesus por nós. Ou melhor, de nós por ele. Na cruz, quem deveria ter sido crucificado? Nós. E ele nos substituiu. Para quê? Para nos resgatar. Ok? A segunda coisa aqui é que esse resgate ele tem que ser justo. Então, tinha menos levita do que primogênito. O que você faz por isso? Você paga o que sobrar, o que faltar. Então, esse pagamento, esse resgate, ele é justo. Então, Jesus era a única substituição justa. Era o único preço a pagar que seria justo. E por quê? Deixa eu perguntar aqui para você. Eu disse que Jesus nos substituiu na cruz. Amém? Amém? Mas se na cruz fosse você, fosse eu, seria justo? E quando eu digo seria justo, eu estou dizendo que seria justo com Deus. Para nós seria. Porque era o que a gente merecia. Mas Deus não poderia aceitar esse sacrifício. Porque não seria justo com ele. Por que não? Seria insuficiente. Igual é insuficiente aqui o número dos levitas. Mas por que seria insuficiente? Por que não seria justo?
Como o pecado entrou no mundo? Por meio de quem? De Adão. Como era a natureza adâmica quando ele pecou? Puro, justo. Então, o homem que pecou era puro e justo. É justo dar como preço por esse pecado um homem impuro e pecador? Não é justo. Então, para que fosse justo, tinha que ser quem? Um homem puro, não é? E sem pecado. Por isso, Jesus é o resgate, a substituição perfeita e justa. E só Ele é justo para morrer no nosso lugar. E mais ninguém. Então, essa doutrina da substituição, Ele nos substituiu e nos resgatou, e Ele nos substituiu e resgatou de maneira justa. Porque Deus recebeu esse resgate. Amém? Atrelado a isso, lá atrás, lá no começo, eu disse que Moisés era o quê? Mediador. E Arão? Arão era o quê? Não, Arão não era o sacerdote. Ele era o sumo sacerdote. O sacerdote era os filhos dele. E essas duas funções também são cumpridas em Jesus. Se nós somos sacerdotes, ele é o sumo sacerdote. E ele é o nosso mediador. Como sumo sacerdote, ele fez a cerimônia de expiação. Qual era? O sacrifício. Como mediador, ele nos diz exatamente o que o Pai quer que a gente faça. Assim como Arão, assim como Moisés. Então, Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é a substituição e o resgate perfeito. Amém? O que nós aprendemos hoje? E agora eu estou de mãos atadas, porque as lições estão no celular que está gravando e não tem como colocar ali. Samuel, vai dizendo aí as lições, por favor. E eu não decorei, irmãos. Em primeiro lugar, eu sei, não adianta só fazer parte do povo, né? Estar numa família cristã. Você precisa obedecer. Segundo, Jesus é o nosso sumo sacerdote e mediador. Terceiro, A decisão, a escolha de salvação, a humanidade, todos nós, a partir de Deus. E essa é a demonstração do seu amor. o fato de Deus ter escolhido salvar a humanidade é a maior demonstração do seu amor. 4. Os levitas não eram músicos, mas cada um tinha o seu tipo de serviço de responsabilidade. Eles não eram músicos, mas eles tinham o seu respectivo serviço, assim como cada um de nós. E por último, Jesus na cruz nos substituiu. Jesus na cruz de maneira... nos substituiu, Samuel, foi mal. Jesus na cruz nos substituiu e nos resgatou de maneira justa. Amém? Essas eram as lições. Eu vou tentar mandar esse slide lá no grupo. Samuel é um levita. Ele está auxiliando aí o sacerdote. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Fiquem de pé. Foi tranquilo, né? Não foi correndo não, né? Tá bem, né? Amém. Vamos orar. Soberano Deus e Pai amado, nós te damos graça e somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito.
Que essas lições que aprendemos hoje, o Senhor guarde-as em nossa mente e em nosso coração. Que verdadeiramente nós possamos meditar, Senhor, em tudo que foi falado e dito aqui. E que o Senhor grave cada uma dessas coisas, a Tua palavra, Senhor, em nosso coração. Fica conosco, nos leva em paz para as nossas casas, nos protege, ó Deus, no caminho de volta para que nenhum mal nos aconteça. Mas continua, Senhor, a trabalhar a Tua palavra em cada um, do coração de cada um que está aqui nessa noite. Fica conosco, nos leva a isso que te pedimos e em Jesus te agradecemos hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.